O Iluminismo na América. No final do século XVIII, o Iluminismo influenciou movimentos políticos e revoltas, não só na Europa como na América. O pensamento iluminista surgiu na Europa no século XVIII. Foi uma espécie de subproduto da Revolução Científica e das Revoluções Liberais Inglesas, ambas no século XVII. Os iluministas defendiam o fim do absolutismo, do poder da Igreja, pois eram contra o que eles chamavam de ordem medieval, que representava a superstição, a opressão e a ignorância. Também eram a favor da democracia e do liberalismo. Mas como essas ideias modernas e revolucionárias vieram parar na América, que na época era um fim de mundo? Vieram para cá por meio de oficiais e administradores enviados pelas metrópoles europeias, para as colônias, vice-reinos, capitanias e estados na América. Mas, principalmente, os ideais iluministas chegaram à América por meio de filhos de homens ricos, que eram enviados para estudar na Europa. Embora já existissem universidades na América, o prestígio de estudar na Europa era muito grande. No caso do vice-reino do Brasil, no entanto, não havia alternativa, pois aqui não existiam universidades. Desta forma, os homens ilustres do Brasil enviavam seus rebentos para estudar na prestigiada Universidade de Coimbra, em Portugal. As ideias trazidas da Europa por estes jovens estudantes serviram de base para os movimentos contestatórios do poder real e davam voz à insatisfação das elites coloniais para com as metrópoles. Mas, por que logo as elites estariam insatisfeitas? Por que pessoas que desfrutavam da riqueza e de boa educação iriam querer mudar as coisas? Vamos entender isso um pouco melhor. Guerras e complicações políticas na Europa trouxeram grande prejuízo às monarquias europeias. Guerra dos 7 Anos, Guerra da Sucessão Espanhola e União Ibérica quase faliram as coroas de França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Por isso, a exploração sobre os territórios da América, sob o domínio dessas nações europeias, foi aumentada. Ou seja, mais impostos em cima dos americanos. Outro fator determinante para entender a indignação das elites coloniais para com os reis da Europa é o fato de que, apesar de serem muito ricas, estas elites não tinham acesso aos altos cargos da administração, pois o poder político era reservado aos oficiais provenientes do reino. Desta forma, derrubar o poder do rei significava a possibilidade de ascender politicamente. Claro que o teor revolucionário das ideias iluministas também inspirava a luta contra a tradição. No Brasil, o ciclo do ouro e o tropeirismo trouxeram grande riqueza ao nosso país. Isto serviu para a recuperação econômica de Portugal após o desastre da União Ibérica. No entanto, a produtividade das minas de ouro logo começou a baixar. Sendo assim, a coroa portuguesa tomou algumas medidas para manter a arrecadação, como a instauração de juízes de fora para comandar as câmaras municipais e a cobrança do quinto, 20% do ouro encontrado, nas casas de fundição. Mesmo assim, os portugueses não estavam satisfeitos com o que arrecadavam no Brasil. Por isso, tiveram uma ideia um tanto pitoresca, a derrama, ou seja, o governo português calculou em 100 arrobas de ouro anuais o imposto que deveria ser pago. E a derrama seria então a cobrança de todos os impostos atrasados pela força das armas. E isto causou bastante apreensão nos devedores da região das Minas, que, tendo em vista que não teriam como pagar suas dívidas com a coroa, logo começaram a conspirar. Esta conspiração ganhou o nome de Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Influenciados pelo Iluminismo, os inconfidentes tinham por líder Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Eles planejavam fazer uma revolta bem no dia da derrama, aproveitando a indignação popular.
e declarar a independência, não do Brasil, mas sim das Minas Gerais em relação a Portugal. No entanto, os revoltosos tiveram seus planos frustrados, pois um deles, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os próprios companheiros às autoridades. A par dos planos dos inconfidentes, as autoridades portuguesas adiaram a derrama, fazendo-os se desorganizar. A maioria deles foi presa, receberam multas e degredos. Apenas o Tiradentes, por ser o mais pobre e por ter se declarado líder do movimento, foi enforcado e depois esquartejado, em 21 de abril de 1792. Outro movimento também inspirado em ideias iluministas, porém bem mais popular, foi a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, em 1798. Essa tentativa de revolução foi liderada por trabalhadores urbanos como alfaiates e soldados, que, influenciados por panfletos revolucionários escritos por Cipriano Barata, queriam proclamar a República e abolir a escravidão. Foram presos quando estavam em uma reunião conspiratória. Os 4 líderes principais foram condenados à morte, e o restante recebeu o degredo. Muito embora no Brasil as revoltas baseadas no iluminismo tenham sido reprimidas pelas autoridades, em outros rincões da América, como nas 13 colônias da América do Norte e nas capitanias e vice-reinos da Espanha, o iluminismo foi a base de movimentos que resultaram em independências e deram origem a novos países. Mas isso já é outra história. Este foi apenas um resumo bastante superficial sobre o iluminismo na América. Se você quiser realmente aprender não só sobre este assunto, mas sobre qualquer um outro, deve parar de assistir vídeos no YouTube e começar a ler livros e estudar. Os vídeos até podem ajudar um pouco, mas é nos livros que está o verdadeiro conhecimento. Vamos ficando por aqui e até a próxima, pessoal!